Bom dia, Mariane. Alguma dúvida? Bom dia, tudo bom? Eu fiquei com uma dúvida Hum, na questão 20 bem, não entendi se são duas perguntas diferentes ou se são as mesmas, porque na 20 b eu fiz assim, eu fiz associação 30% de gerente digital no imposto, que é uma variável qualitativa com uma variável quantitativa, e daí então eles estavam equilibrados. Eles não são componentes. Eles estavam isso, então o conceito do gerente é uma variável qualitativa e as vendas é uma quantitativa. Então você tem que ver se existe alguma relação entre uma variável qualitativa e quantitativa. A gente não aprendeu nenhum método estatístico a não ser fazer gráfico do boxplot. Aí a gente faz um gráfico do boxplot, então você separa todos os bons, todos os que foram classificados como bons pelo gerente e faz o boxplot dos bons. Depois você separa os maus e faz o boxplot dos maus. Aí você coloca no mesmo gráfico o boxplot dos bons e dos maus. Se eles estiverem na mesma região, é porque não tem diferença das notas dos bons e dos maus. E aí o gerente não classificou bem os bons e maus. Se um ficar mais alto e o outro ficar mais baixo, é porque essas notas aqui são mais altas. Então, se for os bons, por exemplo, com notas altas e os maus com notas ruins, aí o gerente classificou bem, né? Ele conseguiu prever bem se os bons iam vender mais e os maus iam vender menos. A única maneira da gente fazer isso, por enquanto, é fazendo box plot. Quando você fizer inferência, você vai aprender outros métodos estatísticos. Mas por enquanto é só o box plot graficamente que a gente consegue fazer essa análise e é uma análise subjetiva. No item A que você está falando? Ah, porque o item A é correlação, né? O item A é tudo variável quantitativa, né? Não, o conceito de gerente não é. Aí você teria que fazer o box plot, como eu acabei de falar. Como eu acabei de falar, é o box plot, tá bom? Não, não. Quando é quantitativa com quantitativa, você faz correlação. Então, a nota do teste e a vendas, as duas são quantitativas. Então, você faz correlação linear, certo? Aí, quando chegar a nota do gerente, classificação do gerente e vendas, aí a única maneira de fazer, por enquanto, que a gente aprendeu é fazer um gráfico de box plot, os dois gráficos, né, separando os bons e os maus, para a gente fazer uma análise subjetiva graficamente só. Por enquanto é só isso que a gente aprendeu, né? Tá bom? Não, não. O grau de associação entre o conceito do gerente e o resultado do teste. Não tem como a gente fazer grau de associação, porque a gente ainda está com o conceito do gerente é qualitativo e o resultado do teste é quantitativo. Então,
não tem como a gente calcular uma variável, um grau de associação, porque a gente não aprendeu esses métodos ainda. Então você vai dizer só subjetivamente, olhando o box plot, se você acha que essa associação entre classificação do gerente e vendas é boa ou ruim, ou se o gerente foi um péssimo avaliador, porque se eles estiverem na mesma região, os box plots, é porque o gerente, tanto bons quanto maus, estão vendendo a mesma coisa, né? E aí então o gerente fez uma péssima classificação, né? É só isso, é uma coisa mais subjetiva aí na questão 20 para avaliar esses gráficos de box plot que vocês fizeram. Eu não entendi como é que ficaria o blogspot, porque não sei tá muito mal, né? Eu fiz um exemplo desse na aula teórica, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Anotações da aula teórica, acho que foi na 6, deixa eu ver. Deixa eu compartilhar a tela, peraí. Tá vendo o caderno de anotação? Não, foi aqui. Não foi nesse, deixa eu ver. Teórica. Aqui, ó. Vai ficar um box plot parecido com esse aqui, ó. Aqui no lugar do masculino você vai ter os bons. E aqui no lugar do feminino você vai ter os ruins. E aí você vai ter as vendas deles, então você vai fazer o box plot com as vendas dos bons e o box plot com a venda dos ruins. Se eles estiverem na mesma região, como acontece aqui, ó, é porque tanto os bons quanto os ruins estão vendendo a mesma coisa, né? Então o gerente classificou errado eles no início, né? Porque ele não conseguiu distinguir quem ia vender mais e quem ia vender menos. Vai ficar um gráfico parecido com esse aqui, ó. Entendeu? Ah, tá. Aí ele calculou a mediana. Mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, para cada grupo, né? Para o grupo dos bons e depois para o grupo dos ruins. Aí a questão B seria só uma pergunta. Só olhando, você olha. Comparando o blogspot e depois para você avaliar. Isso, exatamente. Você olha esse gráfico aqui e avalia se foi bom ou ruim essa relação, essa nota que o gerente deu, prevendo que se o cara ia vender bastante ou ia vender pouco, né? Tá bom? Obrigada. Falou. Bom dia, Mariana. Outra Maria. Eu tenho uma pergunta também sobre a mente, mas não sobre sobre o ar, porque é bom que tem muita questão da correlação, É. correlação entre as três combinações de variáveis, é isso? Então você vai fazer 2 a 2, né? Você vai fazer da primeira com a segunda. Quando é tudo quantitativo, como é o caso de vendas e nota no teste, como é duas quantitativas, você vai fazer correlação linear. Aí se a correlação der alta, próximo de 1, é porque então as duas estão bem relacionadas. Quer dizer, quem teve nota mais alta vai vender mais, né? Se aí você faz da primeira com a terceira, depois da segunda com a terceira, né? Como as vendas. Não, deixa eu ver. Importante para julgar. Ah, tá. Então são. Acho que são 3 variáveis, né? Desculpa aqui, ó. É teste com vendas, é correlação. Experiência com vendas também vai ser correlação. Aí, conceito do gerente com vendas, você vai fazer um gráfico box plot, porque é a única maneira que a gente viu até agora de tentar relacionar uma variável qualitativa com uma variável quantitativa. Depois, em inferência, vocês vão aprender outras técnicas. Mas, por enquanto, a gente só viu essa de gráfico de box plot. Então, você separa todos os bons, faz o box plot. Depois, você separa os maus e faz o box plot só dos maus. E aí, você vai ter uma coisa parecida com isso aqui, né? Que eu mostrei para a outra Mariana, que é esse gráfico aqui. 2 box plots. Se eles estiverem na mesma região, é porque as vendas tanto dos bons quanto dos ruins são a mesma coisa. Então, quer dizer, o gerente
viajou na hora de classificar eles, se eles iam ser bons ou maus vendedores, né? Porque se eles vendem uma coisa. Como você saber dizer como poder comparar esse gráfico com essa parte? Porque você vai ter aqui o que que o box plot significa? Que os dados estão nessa região que vai da costeleta de baixo até a costeleta de cima. Fica o box plot. E 50% dos dados estão nessa região da caixinha, né? Do box. Então, se os dois box plots estiverem na mesma altura, é porque a região de vendas de um é igual à região de vendas do outro. Então, não tem diferença. Agora, se um box plot der bem alto, vamos supor, dos bons dá bem alto, a região dá lá em cima, e o box plot dos maus dá aqui embaixo, certo? Então é porque eles estão vendendo coisas, quantidades diferentes. Aí sim, então realmente os que foram classificados como bons estão vendendo mais do que os maus. Então você vai olhar o gráfico e ver. Se eles estão na mesma região, eles estão vendendo a mesma coisa. Se eles estão em regiões diferentes, é porque eles estão vendendo diferente, né? Então olhando o box plot, você sabe onde que estão os dados de venda de cada um dos grupos. Quer dizer, então na camada eles começaram explicando o box plot, mas ainda não já ideia do box plot. A minha única questão é como eu posso comparar a coisa com a questão da correlação, do coeficiente, com o que o box plot vai me mostrar. Mas como eu posso dizer que é melhor o conceito do gerente que, por exemplo, um teste. Ah, tá. Então, se as correlações derem muito forte, próximo de um, é porque essa então é mais correlacionada. Pelo que eu me lembre, acho que eu já fiz essa questão para alguém aí, os box plot vão estar muito na mesma região. Então, essa variável aí de avaliação do gerente bom ou mal é uma furada. O gerente não está sabendo avaliar nem nada e está tendo uma relação muito fraca entre a avaliação do gerente e o número de vendas, né? Porque tanto bom quanto mal estão vendendo a mesma coisa, então não estão relacionados. Aí então sobra as outras duas quantitativas. Aquela que tiver maior correlação é a que está mais relacionada, né? Então, quanto maior a correlação, mais relacionado tá. Então, se a correlação uma tiver 0,9 e a outra 0,7, a de 0,9 está mais relacionada com o número de vendas, né? Alô? Ah, tá. Eu tô aqui. Eu fui apaixonada Ok. Eu queria te fazer uma pergunta também sobre a Ah, eu não entendi exatamente o que ela está pedindo, eu não entendi como eu posso fazer. deixa eu ver aqui aonde. Em relação ao total de colunas. A proporção em relação ao total das colunas. Então, por exemplo, urbano, você tem total de 90. Então, a favor é 30 sobre 90, é 33%. E contra é 60 sobre 90. Então, é a proporção em relação ao total das colunas, né? Então, é 30 sobre 90, 60 sobre 90. Depois, 35 sobre 60, 25 sobre 60. E assim por diante. Então, você vai ter as porcentagens aqui em relação ao total das colunas. Entendeu? Sobre como fazer essa tabela com as proporções. Vamos ver 11A. Ah, tá, 11A. Era sobre as proporções em relação ao total das colunas, né? Então, aí é aqui, ó, você vai fazer as proporções, então aqui vai ficar 30 sobre 90, 33,3%. 60 sobre 90, dá 66,7%, e assim por diante, né? Então você vai fazer as proporções de cada casela em relação ao total da coluna. Então, quais são a proporção a favor e contra nos urbanos, a proporção a favor e contra nos suburbanos e a favor e contra nos rurais?
Entendeu? Então, no 200 lá, o total final, vai ser como se fosse 1 ou 100%, é isso? É, ele também vai ser 100%, porque você vai ter 50% favor, 50% contra aqui. Mas aqui, ó, você vai fazer a proporção em relação ao total de cada coluna, né? Só um pouquinho. Vai lá. Entendeu? Vai ser muito obrigada, é isso? Uhum. Oi. Uma coisa que eu fiquei para fazer os gráficos, tem diferença se colocar, por exemplo, no SCX, uma outra, não. No gráfico de dispersão, você está falando? Fazer duas variáveis quantitativas no mesmo gráfico, é isso? Isso chama gráfico de dispersão, né? Quando você coloca uma variável quantitativa num eixo e a outra no outro eixo e faz os pontinhos, esse gráfico é chamado gráfico de dispersão das duas variáveis. Tanto faz, pode colocar qualquer uma no x e a outra no y ou vice-versa, né? Tanto faz. Se tiver que dar uma reta ascendente, vai dar do mesmo jeito. Se tiver que dar uma reta descendente, vai dar do mesmo jeito, independente de qual você coloca no x e no y. Ok? Entendi, tá bom, obrigada. Só isso? Professor, Oi. do próximo que eu vou falar muito estranho. Aí eu queria saber se a gente pode fazer uns para ver se tá parecido que é do 9. Gráfico de Nove. expressão. Eu não sei esquecido assim, não sei se eu vou falar. Nove. Tá. Deixa eu ver aqui. Você vai ver a Eu tela. nem soube como traçar a reta, assim, porque eu não entendi como ficou exposto os dados. Deixa eu ver aqui se você vai enxergar a lousa. Peraí. Tá enxergando a lousa? Então, peraí. Deixa eu ver os dados. Vai falando para mim os dados. Assim, 15 executivos se dividiram em 5 grupos e cada um classificou 5 classificaram 2 objetos, Uhum. 5 classificaram 3 objetos e 5 classificaram 4 objetos. Então, 2 tem o tempo de reação 1, 2, 3, 3 Então, e peraí. 4. Então vai ficar 2, 1. 2, o quê? 2. 2, 3. 3, Uhum. 2, 4. Depois vem 3 com 2. Uhum. 4, Uhum. Certo. E depois 4. 4, Uhum. 5, 2 vezes, Uhum. 6 e depois com 7. Então, você tem esses valores aí. Acho que melhor, menor. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um gráfico, você pode colocar o número de objetos aqui, né? Nem sei, deixa eu ver qual é o nome da variável. É número de objetos e tempo de reação. Então, você pode colocar o número de objetos aqui e tempo de reação aqui. Então, você vai ter aqui o número de objetos, né? E aqui é tempo. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4. Aí você vai ter 2 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vai ter 2 com 1,
Depois você vai ter 2 com 2, 2 com 3 duas vezes, 2 com 4. Depois você vai ter 3 com 2, 3 com 3, 3 com 4, 3 com 5. Depois você vai ter 4 com 4, 4 com 5, 4 com 6, 4 com 7. Você vai ter um gráfico mais ou menos assim. Então você vê que num gráfico mais ou menos assim você consegue traçar uma reta ascendente desse jeito, né? Ok? Né? Então isso aí provavelmente tem uma correlação positiva e uma correlação grande, isso daí. Vai dar uma correlação grande. Deu 0,74. É. Já é considerada acima de 0,7, já é considerada boa, né? Correlação grande. É assim. Não tinha ficado assim também. Que bom. É que eu estranhei assim. É porque você tem poucos valores de número de objeto, então fica esses pontinhos em cima do outro aí, né? Mas é isso aí, tá certinho. Tá bom? Beleza, muito obrigada. Nada. Professor, esse gráfico tem que traçar a reta basicamente? Não, não precisa. Você pode classar se você quiser. Não é só o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é só os pontinhos só. Se você quiser colocar uma reta aproximada aí, quando vocês devem ter aprendido lá em bases computacionais traçar a reta da correlação, né? Eu não lembro se você, pelo menos uma vez que eu dei bases computacionais, eu acho que a gente fazia os alunos traçarem essa reta. Não sei como é que está agora. Mas depois, quem for fazer inferência, aí vai aprender como calcular a reta, a equação da reta certinho e colocar a reta certinho em cima dos pontos. Mas hoje, se você quiser fazer só aproximado com uma régua aí para dizer que tem uma reta ascendente, pode. Se não quiser também não precisa, tá bom? Gráfico da 7. Gráfico da 7, vamos ver lá. Então, o gráfico da 7A é o gráfico de dispersão. O que é o gráfico de dispersão, Bernardo? Você coloca uma variável no eixo x e a outra variável no eixo y, né? Então, se você olhar, vou passar aqui na lousa, peraí. Tá vendo a lousa?
Vamos lá, Bernardo. Ó, você tem o dado 2 e 17,5. Então você tem lá 2, 17,5. Você tem 2,5, 18,5. 2,9, 19,5. 3,3, 22,2. E assim por diante. Tá bom? Aí você vai fazer o seguinte gráfico. Você vai colocar uma variável no eixo X, por exemplo, aqui pode ser deixa eu ver qual que é o nome da variável. Setor primário e índice de analfabetismo, né? Você pode colocar o setor aqui e o índice de analfabetismo aqui. Aí você vai ter 1, 2, 3. Então você vai ter 2, aqui você pode colocar, sei lá, 15, 18, 21, 24, sei lá. Aí, ó, 2 com 17,5. 17,5 tá aqui, mais ou menos. Aí você faz certinho, tá? Em escala. Depois 2,5 com 18,5. Tá aqui. 2,9 com 19,5. Deve estar mais ou menos aqui. Né? 3,3 com 22,2. Deve estar mais ou menos aqui. Então você vai fazendo esses pontos aqui. Esse que é o gráfico de dispersão. Você vai colocando, faz um gráfico. Isso aqui é a variável x, você chama essa aqui a variável x, essa aqui é a variável y, então você vai fazendo o gráfico e vai montando o gráfico de dispersão. É isso aí que ele está pedindo. Entendeu? Então tá ok. Era só isso, Bernardo? Então fala. Exercício 11A. Isso, é a proporção em relação ao total das colunas, Bernardo. Então ele quer simplesmente que você faça 30 no total de 90 dá 33,3%. Então quer dizer, 33% da população urbana é a favor. E depois 60 sobre 90 dá 66,7%. Então 66,7% é contra. Já na suburbana, 35 sobre 60 é a proporção a favor e 25 sobre 60 é a proporção contra. E na zona rural é 35 sobre 50 a favor e 15 sobre 50 contra. Então aqui dá 70%, aqui dá 30%. Então veja, na rural, ó, 70% é a favor, na urbana só 33% é a favor. Então você vai ver que existem dependência dessas variáveis, né? O resultado de ser a favor ou contra depende de qual local de residência é a pessoa, né? Porque na rural 70% é a favor e na urbana só 33% é a favor. Então depende do local. Então provavelmente a hora que você fizer um Qi quadrado aqui vai dar uma correlação bem alta aqui, né? Vai dar um Qi quadrado bem alto aqui, né? Ok? Na 18B é para descontar 9% e 5% de cada valor do dado. Vamos ver a 15B. Numa amostra
15B não tem, só tem 15, não tem 15B. Ah, é 18B. Eu li errado. 18B. Vamos ver lá. 18B. Se o homem é descontado em 9% e a mulher descontada em 5%. Isso. Então você vai pegar o salário do homem, de cada homem, descontar 9%. Então vai, né? Então você vai ficar com 91% do salário dos homens e depois você vai ficar com 95% dos salários das mulheres. E aí você vai de novo calcular com esses novos dados, calcular de novo a média e os desvios padrões, né? Aí você vai calcular se existe correlação entre os dois salários líquidos, entre o salário líquido dos homens e o salário líquido das mulheres, né? Ok? Então você vai descontar. Aqui, por exemplo, o homem vai ficar com 9,1 e a mulher aqui vai ficar com 4,75, né? 4,75 e assim por diante. Aí você vai ter novos valores aqui, com esses novos valores você vai calcular de novo a média, o desvio padrão e calcular um novo coeficiente de correlação, tá bom? Na 20, mas na 20 você só consegue calcular coeficiente de correlação entre o teste e as vendas, entre o tempo de experiência e as vendas, porque ambas são quantitativas. Mas a hora que você vai fazer o grau do gerente lá, essa é qualitativa, então essa não dá para fazer correlação, né? Então você vai ter que usar outro artifício para conseguir ver se existe relação entre essas duas variáveis. O que a gente aprendeu até agora foi só um bem simplesinho, que é o gráfico do box plot, né? Então você vai separar os bons, fazer o box plot dos bons. Depois vai separar os maus e fazer o box plot dos maus. E verificar se eles estão na mesma região box plot, é porque tanto faz ser bom vendedor ou mau vendedor, eles vendem a mesma coisa. Se um box plot estiver mais alto do que o outro, é porque um grupo está vendendo mais do que o outro. Então aí existe relação. Se eles ficarem à mesma altura, é porque não tem relação entre o resultado lá da classificação do gerente e o número de vendas que eles fizeram depois, certo? Não pode fazer das quatro, porque box plot você sempre faz de uma variável qualitativa com uma quantitativa. Então, o grau de classificação do gerente é qualitativa, a vendas é quantitativa. Então, você pode separar os bons e os maus, fazer o box plot dos bons e o box plot dos maus. Mas a hora que você faz de nota do teste, por exemplo, não tem jeito. Ou você faz dispersão, né, porque as duas são quantitativas, e aí classifica o coeficiente de correlação. Não dá para fazer box plot de entre duas variáveis quantitativas, né? Você tem que ter uma categórica para ter a categoria no eixo X e a quantitativa no eixo Y para fazer o box plot, certo? Então não dá. Ok? Oi, professor. Oi, Mariane. Oi. Fiquei com outra dúvida. No exercício 10. Não, mentira. Ah, não, 10 sim. E a A eu consegui fazer, só que a B eu coloquei que, como eram valores. Não eram valores absolutos, não dava para calcular o quadrado, né? Perfeito, isso mesmo. Aí, para nascer, como é que eu falaria se existe dependência ou Aí não? é só olhando as proporções, você vai dar uma resposta subjetiva. Você vai falar, eu acho que, e aí olhando as proporções, você vê ó, se alguém tem uma proporção maior, se os casados têm uma proporção maior de salários mais altos, ou solteiros, aí você olha as proporções e vê assim, olha, olhando essa tabela dá a impressão de que os casados ganham mais do que os solteiros, ou
o contrário, os solteiros ganham mais do que os casados, né? Porque a proporção de solteiros que ganham mais é essa e a proporção dos casados que ganham mais é essa. Então aí então dá a impressão de que os casados ganham mais. Mas para falar, estatisticamente falando mesmo, afirmar alguma coisa, você teria que fazer um teste Q quadrado. Como não dá para fazer o teste Q quadrado, então você não pode afirmar nada com certeza. Você só pode fazer uma suposição, uma achação aí, entre aspas, né? Você acha que isso está acontecendo, mas você só vai poder afirmar depois que fizer o Q quadrado, mas não dá para fazer o Q quadrado sem os dados absolutos, tá bom? Entendi. Aí eu teria que olhar a proporção do total de casado e de solteiro para conseguir comparar? Isso, vê, ó, entre os solteiros, tantos por cento estão ganhando nessa faixa salarial. Entre os casados, tantos por cento estão ganhando nessa faixa salarial. E aí você fala, então dá a impressão que os casados ganham menos ou que os casados ganham mais, né? É uma análise mais subjetiva isso. É para ver se você é para praticar o seu bom senso, né? Tá Tá bom? bom. Tá bom, então. Obrigada, professor.